Queridos irmãos, eu gostaria neste momento, nós havíamos comentado que estaremos começando hoje, muito embora sabíamos que alguns dos irmãos ainda não chegaram de viagem, mas nós queremos começar nesta noite sobre aquele assunto que nós havíamos comentado já há vários dias. Estamos no começo do ano. No começo do ano, em tese, é uma continuidade, mas em tese nós sempre imaginamos que é uma nova etapa, né? É um dia como outro qualquer, na nossa mente é uma nova etapa, é um novo ano, é um novo tempo. E aí é isso que nós esperamos, né? São 365 ou 364 dias que 65, né? Em que nós denominamos que é uma etapa da nossa vida. E 365 dias é bastante dias. E é uma coisa normal, uma coisa notória, chegar no final de cada ano, nós fazemos algumas avaliações desse período, dessa etapa da nossa vida. Mas, irmãos, nós queremos falar sobre um assunto, e antes de nós já lemos algo sobre o assunto, mas eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia também em 2 Pedro. Segundo Pedro, capítulo de número 1. Nós queremos falar sobre esse assunto, pelo menos sobre o mesmo assunto, durante 4 ou 5 semanas. Que é para ficar bem gravado em nossos corações. 2 Pedro, capítulo 1, versículo número 5, 6 e 7. Que diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude acrescenta a ciência. Em outra versão diz o conhecimento, né? A virtude em outra versão é poder. Vamos começar outra vez. Acrescentai à vossa fé o poder ou a virtude. A virtude acrescenta a ciência ou conhecimento. O conhecimento acrescenta a temperança. Tem outra versão que diz o domínio próprio. E o domínio próprio, ou seja, a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Amém. Podemos assentar, irmãos. Queridos irmãos, falar sobre domínio próprio, temperança. Nós vivemos em um mundo em que algumas pessoas fazem algumas perguntas, ou até mesmo pensam: como nós podemos ter domínio próprio? Quem daqui nunca, vamos dizer assim, perdeu a estribeira? Quem daqui? Todos nós aqui já, né? Chutou o pau da barraca, né, irmã Paula? Né? Chutou o balde, como diz por aí. Ficou por aqui, né? E quando você fica por aqui, aí sai de perto. Seja lá quem for, fica um leão, fica uma leoa. Faz o que não devia fazer. Que talvez lá há algum tempo, fala assim: que besteira que eu fiz, que besteira que eu falei, eu podia ter agido de uma outra forma. Esse é o tal domínio próprio. Todos os dias, quando nós ligamos a TV, principalmente à tarde, todos os dias tem pessoa matando o outro.
saiu de casa para trabalhar, para cuidar da família, para dar tudo certinho, e de repente não abriu o trânsito. Um segundo, não teve domínio de si mesmo. E o que aconteceu? Pratica algo que por um segundo estraga a sua vida inteira. Saímos de casa, trabalhamos o dia inteiro, e quando chegamos em casa, talvez a esposa também ficou o dia inteiro em paz. Talvez uma palavra, uma coisinha assim, pequenininha desse tamanho assim, já faz uma tempestade que pouco tempo depois a coisa se complica cada vez mais por causa desse negócio que existe dentro da gente, esse sentimento e que às vezes nós não conseguimos segurar, nós não conseguimos sufocar dentro de cada um de nós. É um sentimento de falta do domínio próprio. Irmão, como nós podemos conhecer? E olha, e uns é mais, né, outros é menos. E eu não estou dizendo aqui porque nós temos aquele espírito de mansidão, somos aquele gatinho manhoso, não, sabe? Estou dizendo assim porque lá atrás, hoje eu estou bonzinho, né? Hoje eu estou bonzinho, né, Bíblia? Né? Hoje eu estou bonzinho, né? Ele fala aqui também. Mas lá atrás, por herança genética, familiar, em que meu pai e minha mãe, todo mundo de pavio curto, né? Tudo na mata, tudo sem um temperamento forte. E quando eu me casei, eu trouxe isso comigo, né? As coisas tinham que ser do meu jeito, da minha maneira, da minha forma de ser. E de repente, volta e meia, estava tendo lá um desentendimento, porque faltava em mim o domínio próprio. Eu queria estar no controle, e nem sempre nós estamos no controle. Na verdade, nós não estamos no controle de nada. Quem está no controle é Deus. Ele está no controle da nossa vida. Mas como que nós podemos conhecer, que nós possamos conhecer alguém que não consegue ter domínio próprio? Como é que nós podemos conhecer isso? Alguém que perde o controle, perdeu a estribeira. Eu, nesses dias em que eu fiz as minhas anotações, sentado ali na minha cadeira, e pedindo a Deus, ó Deus, dá-me entendimento, dá-me sabedoria para que eu possa passar isso que o Senhor quer que nós passamos ao teu povo. E aí nós colocamos algumas coisas aqui, irmãos, primeiramente tem as causas, depois tem os efeitos. Tem as causas e os efeitos. Mas como nós podemos conhecer alguém que não tem esse espírito de temperança, de mansidão, que não tem domínio próprio, e perde a estribeira fácil, desce no salto rapidinho? E aí nós marcamos algumas anotações. Se os irmãos não concordarem, pode falar. Se tiver mais alguma coisinha que a gente possa acrescentar, pode falar também. Tem total liberdade, tá? Uma pessoa que não tem domínio próprio, geralmente, irmãos, é alguém que quer resolver as coisas como? No grito. Ele não conseguiu falar em si. Ele não conseguiu no seu tom de voz normal. E às vezes falta-lhe argumento para convencer aquilo que ele quer passar, que ele quer que seja feito. Então o que acontece? Ele resolve como? Ele quer resolver como? No grito. E aí volta e meia nós ouvimos um vizinho escutando uma conversa, outro vizinho escutando outro no meio da rua, em qualquer lugar, no telefone. O negócio é na base do grito, porque acredita que na base do grito as coisas se resolvem. Falta-lhe argumento, falta-lhe palavras. Então, se eu gritar, as coisas vão resolver.
que vai solucionar o problema. Geralmente alguém, irmãos, que não tem domínio próprio, ele perde a estribeira, porque mexeram com o seu ego, mexeram com aquele sentimento de poder, de posse, em que eu tenho poder, eu sou o chefe da casa, eu sou a dona da casa, eu sou o pai, a mãe sou eu sou o chefe, eu sou o patrão, eu sei mais, eu conheço mais, sempre se acha mais, sempre se acha na posição de saber mais. Eu sou o pastor, e o pastor quem manda aqui é o pastor. Eu sou o líder, e quem manda aqui é o líder. Porque acredita que na base de mostrar quem ele é, acredita no poder que ele pode ter, as coisas se resolvem. Geralmente, se a pessoa que confunde o medo com o respeito. Existe uma diferença, uma linha muito fina entre o respeito e o medo. Um filho, eu imagino que ele não pode ter medo do pai, porque ele tem medo hoje, mas um dia ele vai crescer. Quando ele crescer, ele vai ter o quê? Uma revolta. Ele vai ter um ódio, porque um dia lá atrás ele teve medo. Mas quando ele tem respeito, lá na frente ele vai crescer, ele vai ter o quê? Amor. Ele vai entender, ele vai compreender por quê? Porque foi ensinado com respeito. Geralmente pessoas que não dominam, que não conseguem dominar ter o domínio próprio, ele não consegue no teu olho. Ele olha disfarçadamente, não consegue olhar. Isso já denúncia que ele não tem domínio próprio, ele não consegue olhar para o teu irmão que um dia falou aquilo que ele não gostaria que ouvisse para o teu parente, para o teu vizinho, mas ele não consegue esquecer aquilo ali, ele não consegue olhar no olhar, ele não consegue olhar no olho, olha sempre por baixo, olha sempre desconfiado. Isso é sempre ansioso. Irmãos, o que tem que é por isso que a Bíblia diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê, irmãos? Porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele. Pessoas ansiosas, irmãos, fazem besteira. Porque o problema que é para solucionar hoje, ele fala, é hoje, ele não quer que resolva hoje. Se não fazer hoje, se não resolver o problema hoje, amanhã, não, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Não consegue colocar na mão de Deus, não consegue esperar a poeira abaixar. Esse é uma das características de quem não tem domínio próprio. Tem algo dentro dele que ele precisa resolver agora. Eu vou tirar isso ali agora. Tem muito isso, não, João? Tem, né? E aí alguém fala assim, bem, senta aí, fica aí, descansa, amanhã você. Não, é agora. Eu não posso dormir com isso. É agora. Pega o domínio facinho. E aí nós não entendemos, não compreendemos. E entre outras coisas, tem pessoas que ficam histéricas, né? São egocêntricas. Ele é o centro de tudo. Se alguém brilhar mais do que ele, pronto, já. Ninguém pode cantar melhor, ninguém pode pregar melhor, ninguém pode ensinar melhor, ninguém pode nada. Ele é o centro. Se tirar ele do centro, se tirar ele da frente, distrai do pedestal, ele perde o domínio próprio, sai da igreja, vai para outro lugar, vai para outra congregação, porque ele quer ser centro. Geralmente, pessoas assim
que não têm domínio próprio são pessoas muito apegadas a algo ou a alguém, a alguma coisa ou a alguém. E essa alguma coisa é onde ele talvez possa demonstrar o poder que ele tem. E esse alguém é onde ele pode mostrar que ele tem poder sobre aquele alguém, seja em qualquer circunstância. Tem ciúme daquilo ali, mas é um ciúme doentio, um ciúme que faz mal, um ciúme que sufoca, um ciúme que mata, um ciúme que não gera amor. Seja de qualquer coisa, é um sentimento que não tem domínio próprio, se apega muito fácil a coisas. Mas irmãos, vamos entender um pouco mais sobre essa dificuldade que nós temos de ter um equilíbrio, que é o domínio próprio, o equilíbrio, né? É sermos equilibrados. E alguns irmãos devem estar pensando, pastor, mas o senhor pensa que é fácil? É fácil não. E eu entendo, não é fácil não. Nós sermos equilibrados quando alguém, quando somos contrariados, é fácil não? Não é não, né? É fácil não? Não é não, né? A esposa lá, quando o marido não concorda, é fácil? Não é não, né? A irmã Isabel, ela fez assim, ó. É fácil, Isabel? Não é fácil não. A irmã fala assim, olha, eu quero tal coisa. E o marido fala, não. Mas não. Mas não é fácil não, entender esse não. E você entender e de repente você não esticar a conversa. Por que não? Já é a primeira pergunta, né, Paulo? Por que não? Por que eu não posso? E aí começa. Mas na carta de Apocalipse nós vamos ver umas das causas em que nós temos dificuldade em ter equilíbrio. Equilíbrio é estar equilibrados, é estarmos centrados. Alguém que está equilibrado é aquele que ele não cai, né? A pessoa está numa corda bamba, está ali, ó, né? Mas ele não cai, está equilibrado. Desequilibrado, já o próprio nome já disse. Ele não vai parar em pé, ele cai mesmo, né? E nós vamos ver meu Deus, como a hora passa. Um pouquinho mais lá na frente, tem pessoas, irmãos, que tropeçam na mesma pedra todo dia. Todo dia ele tropeça no mesmo lugar. Todo dia ele perde o domínio da mesma coisa. Ele não consegue vencer aquilo ali de jeito nenhum. Ele pega esse primeiro hoje, a semana que vem, não, com a mesma pessoa, com a mesma situação, ele perde a paciência de novo. Uma das coisas, irmãos, que é a causa de nós termos dificuldade, às vezes, de não conseguirmos nos segurar, nos manter o tom de voz, né? Manter o tom de voz, eu não estou gostando da conversa, estou gostando, mas vou manter o tom aqui, manter o nível, né? Como diz por aí. Vou baixar o nível, como diz por aí, né? Quando baixa o nível, quando a voz levanta, não é verdade? É ao contrário. Mas eu vou manter aqui o meu nível aqui, ó. Eu vou manter aqui, ó. Dá uma respirada. São pessoas que têm dificuldade de ouvir. No livro de Apocalipse, por 13 vezes, Deus faz menção através do apóstolo João. Ele diz o seguinte: olha, quem tem ouvidos, ouça. Porque ele sabia que nos últimos dias, e eu creio que nós estamos nos últimos dias, que haveria muita gente, uma geração que teria dificuldade de
ouvidos. Glória a Deus. Temos uma dificuldade muito grande de ouvir. É muito fácil de entender quando nós falamos sobre algum assunto em que nós vamos comentar, ou que alguém vai ensinar, que não seja eu também. E que nós falamos hoje, nós vamos falar sobre tal assunto. Com jovem, ou com casais, ou com obreiros. E aí é muito comum alguém, por mais que alguém não fale, mas os seus olhos dizem para ele: eu não preciso de ouvir isso. Por mais que a sua boca não diz isso: olha, eu sou obreiro há 30 anos. Já passei por tudo na vida, eu não preciso de ouvir isso. Nós temos dificuldade de ouvir. Glória a Deus. Eu sou casado há tantos anos, vou precisar de ouvir isso. E aí, como eu disse por experiência própria também, o meu avô, 50 anos de casados, poucos dias para completar 50 anos de casados. Ele arrumou lá um rabo de saia e foi uma complicação no fim da vida. Já estava mais para lá do que para cá, né, como diz por aí. 50 anos de casado. Mas não precisa, eu não preciso de ouvir conselho de ninguém, não preciso de ouvir ninguém, de experiência de ninguém, porque o que serviu para o outro, para mim não serve. Temos dificuldade de ouvir, irmãos, nós temos dificuldade de ouvir. E nós precisamos de ouvir. Quanto mais nós ouvimos, melhor. Talvez o que a irmã passou, o que o irmão passou, talvez não vai ter serventia para mim por resto da vida. Mas eu vou ouvir e eu preciso guardar. Porque se um dia eu precisar, eu vou me lembrar. Glória a Deus. É por isso que João diz: olha, quem tem ouvidos, ouça. Porque quem ouve, aprende. E pratica. Quem ouve, aprende e pratica. Oh, aleluias. Essa é uma coisa que desde criança, né? Desde criança nós temos o pai, a mãe, às vezes ela chama a atenção da criança e fala: você ouviu? Ouviu mesmo? Porque se não ouvir, irmãos, o que acontece? Você fala para a criança assim: olha, é o seguinte, olha, aqui tem um negocinho na parede aqui, ó, que não coloca o dedinho ali que faz mal, viu? Olha, ali, aí a criança olha assim, faz um buraco desse tamanho, um negócio desse tamanho, faz favor, né? Acho que na cabecinha dela, que é tão bonitinho. Ele não ouviu. Talvez pela sua idade, pela sua inocência. E ela estava engatinhada para cá, a mãe ela escuta a minha palavra. O que acontece? Ela enfia o dedinho na tomada e o quê? Não ouviu? Glória a Deus. Isso acontece geralmente também com jovens que nós aconselhamos para não faça isso, você vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. E o jovem às vezes fala assim: daqui a pouquinho você vê dando capotada para mim. Porque não aprendeu. E tem pessoas que só aprendem como? Apanhando, né? É uma linguagem bem antiga, né? Só aprende quando cai, quando machuca, quando chora, quando sofre, quando dá dor, quando tem sofrimento. E aí fica à procura de respostas. Por que aconteceu isso comigo? Mas não ouviu lá atrás.
Hã? Hã? Quem ouve, guarda. A mãe fala assim: filho, eu não quero que você ande com tal companhia. Não ande. Não ande. Eu estou vendo que não vai dar certo. Não foi isso que eu te ensinei. Não é mais ou menos isso, irmãos, que acontece? Não faz isso, meu filho. Aí ele não ouve. E o que acontece? Daqui a pouquinho, o fruto de não ouvir, ele não consegue ter o domínio próprio. Não consegue. A força do amigo tem mais força sobre ele. Nos chamaram: vem cá, meu amigo, vem cá, vamos passear, vamos no céu. Não consegue ouvir, não consegue aprender. Também talvez seja por causa disso que Jesus disse o seguinte, em São Mateus capítulo 12, 11: aprendi de quem? Aprendi de mim. 11:29, aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, quando se fala em aprender, então, nós temos que aprender de quem? Jesus. E aonde nós podemos aprender do Mestre? A Bíblia Sagrada. Estamos na casa do Senhor, se alimentando de Deus. É que nós possamos aprender a viver uma vida feliz, a viver uma vida de paz, de gozo, de alegria. Oh, maravilha, né? São 365 dias no ano. Quantos dias nós passamos em paz? E quantos dias nós passamos em guerra? Em guerra, que eu digo, em guerra conosco mesmo. Mas nós precisamos de aprender do Mestre. Eu escutei algo interessante esta semana, e eu gravei na minha mente que o pastor, ele disse o seguinte: olha, o domingo é de quem? É do Senhor, né? Nós aprendemos, né? O domingo é do Senhor. E aí os crentes vêm na igreja só no domingo. Porque no domingo nós vamos aprender só no domingo. O domingo é do Senhor. E aí surge uma pergunta: e o sábado de quem é? Beber água. E a segunda-feira de quem é? Nós não precisamos de aprender na segunda, nós precisamos de aprender na quinta. Não, é só porque o domingo é do Senhor. É alguns equívocos, irmãos, que nós precisamos de entender melhor. Hoje é o dia da pizza. Tem um irmão que falou para mim esses dias atrás, falou assim: irmão, é o seguinte, a partir do ano que vem, não estou falando que isso aí não seja importante não, mas no dia tal, todo dia tal é dia de eu ir para o shopping com a família. É sagrado. Obreiro, servo do Senhor e tal. Esse dia, não me fale de Deus, não me fale de igreja. Eu vou para o shopping com a família. Tem dificuldade de aprender e vive quebrando a cara. Por sinal, um dia eu falei para ele: rapaz, olha, não faça isso. Ele estava passando por uma situação difícil, complicada na vida. E ele sentou na minha. Ele chegou em casa, ligou para mim, 11 horas da noite, 11h30 da noite. Ele disse: irmão, eu preciso falar com a mamãe, tem que ser hoje. Meu Deus, mas hoje? É hoje. Falei: tá, então vem cá. Chegou lá em casa, em uma situação gravíssima. Sentou lá, falando: pastor, eu estou passando por isso, uma dificuldade muito grande. E aí eu estou passando por uma situação tão complicada. Eu falei para ele: escuta, você contou para quem? Eu estou contando só para o senhor, eu contei para o senhor. Eu falei: então faz o seguinte, um conselho que eu dou para você: não conte para mais ninguém, que as pessoas não vão entender o seu problema. Não conte para mais ninguém. Deu uma semana, fez cocinha na língua, né? Contou para 2 ou 3 que quase acaba com a vida dele. Quase acaba com a vida dele. Porque o quê? Ele não
aprendo. Eu falei, rapaz, não faz isso. As coisas vão se resolver. Eu entendo o que está acontecendo contigo. Não faça isso. Quase acaba com a vida dele, com o ministério dele, quase acaba com tudo. Porque tem dificuldade de aprender, irmão. Tem pessoa que só aprende. Passa a vida inteira apanhando, passa a vida inteira infeliz. Tem um versículo na Bíblia, eu não sei, os irmãos aqui podem me ajudar, que fala sobre raiz de amargura. Raiz de amargura. Eu acho que foi Paulo, mas eu não me lembro o lugar. Pessoas que passam a vida inteira caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Porque não aprende, irmãos, a vida inteira sofrendo, a vida inteira batendo a cabeça no mesmo lugar. Se atentamente, tem até o hino, né? Se atentamente ouvir a minha voz. Pode ler, irmão, pega aí o versículo aí. Porque não aprende, irmãos. Não tem essa percepção. O que é percepção, hein? É uma palavra difícil, né? Eu não olhei no dicionário não, mas eu não olhei, estou falando aqui percepção aqui, nem me veio isso na cabeça, mas talvez não seja. Mas eu acho que percepção é uma coisa que você olha de um outro ângulo. Olhar de uma maneira diferente. Porque o problema, o Aclésio, quando ele chega em nós, e às vezes o problema é grande. E olha, nós passamos por cada problema, não é verdade? Parece que nós não vamos conseguir. Mas o problema não é o problema. Pastor, explica esse negócio aí. Como é que é o problema não é o problema? O problema maior é como eu lido com o problema. Hebreus 12, 15, quem está escrito, irmão? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela não se contamine. Lê aqui, meu irmão, eu não consegui ouvir. Isso, leva lá, irmão. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aí, tá vendo? Raiz de amargura. O que acontece com uma raiz, irmão? Ela brota e o que acontece? Há fruto, né? Muitos frutos. Uma raiz. A pessoa fica como? Quem tem uma raiz de amargura fica como, irmão? Amargo, né? Nunca tá bom. Não vai conseguir, não vai dar certo. Porque tem uma raiz de amargura. Nós estamos falando sobre o problema. Tem situação que nós valorizamos muito o problema. O problema é sério. Depende de como eu vejo ele. Se eu dizer, Senhor, esse problema aí é grande, mas eu sei que tu é maior do que esse problema. Então, ele é grande para mim, mas eu tenho aqui que está do meu lado aqui que diz que esse é o gigante. Então, é já que esse problema se resolve. Não tem problema que fique para sempre, irmãos. Não existe dificuldade que dure para sempre. Mas quando nós aprendemos isso, nós não precisamos de nos escabelar. Para quem tem cabelo aí, né? Eu estou falando para quem tem cabelo aí. Não precisamos de nada disso, ficar isso. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos enxergando o problema talvez com uma possibilidade de um aprendizado. Pastor, eu fiquei desempregado. A porta fechou e agora o que eu vou fazer? E
pessoas já entram em desespero antes que aconteça, antes que as coisas, que a dificuldade chega, já está em desespero. Aí a Bíblia diz o seguinte: olha, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu, elas não plantam, não semeiam, e eu tenho cuidado dela quanto mais de vocês. Mas aí quando nós fazemos isso, nós vamos dormir mais tranquilo. Talvez vai faltar o bife, o filé mignon, mas vai ter lá uma batatinha frita, vai por uns dias o negócio vai ser meio complicado, mas nós vamos passar. Um ovo, né? Uma saladinha, um tomate, nós vamos passar. E por que não? E por que não? E glória a Deus. Mas às vezes quando a geladeira está vazia, entramos em pânico, porque o dinheiro não tem, a conta está para cortar, e a coisa está muito difícil, e ficamos desesperados, porque o problema é grande. E vai resolver ficar desesperado? Alguém diz para mim aí, alguém que já ficou desesperado alguma vez, resolveu? Piora, porque nós não conseguimos pensar quando estamos desesperados, não conseguimos ouvir também. Quando nós estamos em pânico, nós não conseguimos dormir. E quem não consegue dormir acorda como no outro dia? Nem orar. A oração vira uma lamúria, né? E aí muito pior, porque nós oramos e às vezes queremos que aconteça no outro dia e não acontece. Ô Deus, até quando, meu Deus, vou ficar nessa aqui, ó? E aí, Deus, olha para mim aqui. E quando nós não conseguimos dormir, irmãos, o que acontece no outro dia? Nós acordamos como? Moído, quebrado, arrebentado. E o problema está lá. A mulher olha assim, bem, o gás acabou. Aí pronto, né? Aí o problema tem o Satanás, né? Porque pega uns pedaços de pau aí, vamos dar um jeito aí, se ninguém emprestar dinheiro, né? Já passei por isso aí já. Põe uma latinha aí, faz um fogueiro dentro de casa aí, vamos dar um jeito aí, vamos passar. No quintal, vamos passar. E passamos. Não, claro, aí a resposta, quando não se tem dinheiro, independente de como se pergunta, o marido já fala: quer que eu vire o dinheiro? Não tem dinheiro, mulher, não tem dinheiro. Porque de repente a pergunta foi mal formulada também, né? Irmão, é o tal do um falta de domínio daqui, outro falta de lá, e aí começa as indagações. Um ficar de bicudo com o outro, como se os dois tivessem culpa, como se o outro tivesse culpa porque o gás acabou, porque a situação difícil chegou. Mas irmãos, nós precisamos de aprender, irmãos. Nós precisamos de aprender a sufocar isso que existe dentro de cada um de nós, e aprender ouvindo e praticando a temperança, o domínio próprio. É contar até 10. Para encerrar, eu vou falar só a metade desse outro item, sobre a vulnerabilidade. Eu acho que a palavra, né? Eu vou diminuir ela. Vulnerável. Os irmãos sabem o que é vulnerável? Alguém pode? Os nossos alunos aqui da escola, quem sabe o que é uma coisa vulnerável? Quem falou aí? É o ponto mais fraco. É o ponto mais fraco. É semelhante, vamos citar um exemplo. Alguém tem que atravessar, tem que entrar numa cidade. Naquela época que tinha, as cidades eram cercadas. Então eles ficavam procurando no muro aonde é o ponto mais fraco do muro. Esse é o ponto vulnerável. O muro pode ser alto como for, mas se tiver um pedacinho aqui, uma trinca aqui, uma brecha aqui, ó,
um lugar delicado aqui. Esse é o ponto fraco. Esse é o ponto vulnerável. E por incrível que pareça, é nesse ponto em que cada um de nós somos tentados a cair sempre. Tem um irmão que chegou em mim e disse, há dias atrás, e disse: pastor, irmão, todo mundo crente lá em casa, todo mundo crente, todo mundo maravilha, bênção de Deus, mas irmão, todo dia de manhã eu saio de casa irado com meu irmão, todo dia, mas ele me perturba de manhã, todo dia ele vem com a mesma conversa de manhã, coloca as coisas dele em cima da minha, e todo dia eu tenho que falar, e a minha mãe vai a favor dele, todo dia a mesma coisa. Eu falo, mas aí as coisas não se... Todo dia eu saio de casa brigado com meu irmão, depois volto, daqui a pouquinho está conversando, coisa e tal, mas todo dia. Aí eu falei para ele: rapaz, sabe o que é isso? Esse é um ponto vulnerável seu, porque todo dia você tropeça na mesma pedra, tropeça no mesmo lugar, aí você perde o equilíbrio. Bênção de Deus, pregador, bênção de Deus, mas tem um ponto ali que, se mexer com ele ali, ele fala assim: ó, esse é meu caderno, ó, esse é meu lugar de guardar as coisas aqui. E em casa onde tem bastante criança, tem muito disso, né? Não tem muito, né, irmãos, né? Não, chega lá, coloca as coisas aqui, o perfume seu está nesse cantinho aqui, e está tudo aqui, ó, né? Nesse cantinho, o perfume, desodorante, creme, está tudo aqui, ó, né? Ou tem moça e tal. E aí de repente a moça dá uma voltinha lá e volta, está faltando um aqui, a irmã pegou, e todo dia a mesma coisa. Aí eu falei para ele: rapaz, esse é um ponto vulnerável seu. Olha lá, ó, o Samuel está fazendo assim. O que você vai lá, Samuel? Hã? Com o seu, Cassara? Fala a verdade. Irmãos, todo dia a mesma coisa. E aí, irmãos? E aí, irmãos? É o ponto vulnerável. A pessoa não consegue. Todo dia ele cai no mesmo lugar. A mulher dá aquele toco todo dia, e todo dia ele cai, e aí ponto, o pau quebra, né? O marido fala aquela palavra, e todo dia é encrenca por causa da mesma palavra, por coisinha besta, por coisinha pouca, por coisinha insignificante, cai no mesmo lugar todo dia. São vulneráveis, são fracos, né? E há de convir que nós precisamos de aprender a lidar com isso, a ouvir, a saber como nós vamos lidar com isso. Como é que nós vamos aprender a lidar com uma situação dessa? Todo dia eu sou tentado do mesmo lugar, do mesmo jeito. Como é que pode isso, irmão? Como é que eu vou saber lidar com isso? E as coisas às vezes ficam graves, ficam sérias, porque eu sou vulnerável. Se mexer comigo naquele ponto, eu desço do salto. Sabe, né? O inimigo sabe, né? E ele vai usar você naquele ponto. É a mesma coisa que a pessoa que não gosta de apelido, né? Ou vai usar alguém para atingir. Não gostou, o inimigo vai usar naquilo ali. Ô, careca! Pô, quem me chamou de careca aí? Hã? Quem é que me chamou de careca aí? Quem é? Já acabou fechado. Hã? Quem é que me chamou aí? E aí, quando sabe que não gosta, aí ele não gosta. Ele é vulnerável, perde, é bacana, legal, gente fina, para chuchu, mas não mexe. Não fala disso aqui não. Se falar, o bicho pega. Esse assunto nós vamos continuar semana que vem. A semana que vem nós vamos continuar sobre esse assunto. Como ter uma vida equilibrada. E aí, irmãos, nós vamos discutir juntos, aprender juntos como vencer uma tentação. Como vencer? Como não vamos vencer? É clamando o sangue de Jesus? Como é que é?
é repreendendo, como é que é? É fugindo. Como é que nós vamos, aquilo que nós somos, nós não temos domínio sobre aquilo lá. E às vezes é coisa que nós até gostamos, né? Nós caímos em tentações, em dificuldades, não temos domínio sobre aquilo que nós gostamos. Não temos domínio. Por que durante a semana muita gente não consegue vir no culto? Porque tem algo que se chama, vou ver se alguns irmãos aí estão mais, se chama novela. Está amarrado. Em vez do inimigo estar amarrado, está amarrado. Não tem domínio. Acabou o culto um dia, um pouquinho mais tarde, na outra igreja que nós dirigíamos, e aí acabou o culto, era uma vez brava. Pastor, pelo amor de Deus, 9h30. Pelo amor de Deus, domingo às 9h30. Eu fiquei até, puxa vida, né? Sempre essa. Mas, vamos ver se ele consegue terminar mais cedo. Pastor, hoje é o final da fazenda. Falei, vá plantar batata, né? Cara de pau. Lá é o começo da fazenda, né? Hoje é o final da fazenda, daquele negócio lá de, né? Reality show, né? Vem ficar brava comigo porque estava perdendo a fazenda. Eu falei, mas por que o senhor não foi embora, irmão? O marido estava aqui, o marido não vai me levar de carro. O marido ficou, né? Ele não queria ir de a pé, a bonitona. Veio tirar essa satisfação comigo. Resultado, o que acontecia? Tinha domingo que ela não ia na igreja, porque não podia perder, ela estava maldita a fazenda. Queria ver a fazenda, vai lá ver boi lá no Mojão do Trabalho, né? Irmãos, que Deus venha nos abençoar. Mas na semana que vem, irmãos, olha, tem um remedinho. Você que é tentado, tem dificuldade num certo negócio que você tropeça direto, que te faz mal, que vai fazer mal para você no futuro. Fiquemos em pé. Você vai ter a resposta de como você vai vencer isso. Pode sim, irmão, pode ir. Aquele que observa atentamente a lei perfeita que conduz à liberdade e persevera na sua prática, não sendo ouvinte esquecido, mas pratica, será bem-aventurado naquilo que fizer. Os irmãos entenderam? Ouvinte esquecido. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, cada um de nós. Nós possamos, irmãos. A vida nossa, irmãos, é muito curta. Né? É curta, né, mãe Isabel? Muito curta, né? O interessante é que passa rápido demais. Meu Deus. Parece que ontem meus filhos eram pequenos, hoje já não estão mais em casa. E daqui a pouquinho, de vez em quando faz umas piadinhas aí de neto, que eu não gosto nem um pouquinho, porque quando fala de neto já está dizendo que nós, já está mostrando que nós já não somos jovens mais. Olha lá, aleluia. Já tem, então, o tempo, a vida passa muito rápida. E sabe o que eu quero para mim, irmãos? E que eu acredito que os irmãos querem para cada um de vocês? É que nós tenhamos uma vida equilibrada. Glória a Deus. Às vezes perde uma senha, né? Hã? Às vezes perde uma senha. Perde facinho, né? Mas irmãos, nós não podemos perder o equilíbrio. Alguns irmãos, eu até brinco. Eu vou até confessar uma coisa aqui. Hoje, para mim alterar meu tom de voz, só pregando. Para mim alterar o meu tom de voz em qualquer situação é difícil. É claro que foi
um treinamento de muitos anos, porque eu aprendi que se eu tiver que vencer uma discussão, é como dizem os jovens por aí, é na moral, é aqui, ó, no mesmo tom de voz, na mesma linha, sem perder o equilíbrio, sem perder a paciência, não. Às vezes lá em casa, eu e a mulher lá, em um assunto ou outro, um ou outro começa com um tomzinho um pouquinho mais alto, já falou, por que está subindo o tom? Não precisa subir, vamos conversar baixinho, vai dar tudo certo, né? E aí Deus vai nos abençoando. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar com esse assunto a semana que vem, depois nós vamos avançar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, para nós vivermos uma vida e ter um temperamento, a temperança, né? Temperamento equilibrado, sermos o sal da terra, e o sal tem que salgar, tem que temperar. Se o sal não salgar, se não temperar, se não tiver tempero, para nada serve a não ser pisado pelos homens. Temos que ser o tempero, tem que ser temperado, temos o domínio próprio. Deus abençoe os queridos irmãos. Sábado teremos culto, não sei do que é não, eu esqueci. Era para ser com jovens, né? De qualquer forma teremos culto no sábado. Eu vou ver com eles aí. Teremos culto no sábado nesta casa, domingo também escola bíblica dominical e reunião de obreiro às 14 horas. Amém? Fechemos os nossos olhos, soberano Deus e Pai. Nós agradecemos, Senhor. Nós agradecemos, meu Pai querido, por esta oportunidade, meu Pai querido eterno. Deus, de estar na tua casa, te exaltando, te louvando, meu Deus. Eu lhe pedir, meu Pai, ó Senhor, para que tu venha estar conosco, meu Deus. Nos abençoamos, Senhor. Dá-nos, meu Deus, equilíbrio, Pai. Dá-nos, meu Pai, maturidade espiritual. Que nós possamos ser maturos, meu Deus amados. Meu Deus, ó Senhor, coloca na nossa vida, Senhor, temperança, domínio próprio, meu Deus amado. Que nós possamos, Senhor, ter o Espírito, Senhor, de mansidão na nossa vida. Aprender de Ti, meu Deus, que é manso e humilde de coração. Meu Pai, ajuda, meu Deus, a cada jovem, a cada irmão, a cada irmã, Deus, a cada marido, a cada esposa, meu Pai. Coloca as Tuas mãos grandemente e dá-nos, meu Deus, do Teu entendimento. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Estenda assim a tua mão, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém. Não saia sem soltar